Oi, tudo bem? Imagine como que ficou o clima ali entre os líderes de Israel depois da morte de Jesus. O que passava na mente deles quando eles lembravam de tudo que aconteceu, quando o véu do santuário rasgou de cima a baixo, aquela manifestação sobrenatural, quando a terra tremeu e fala que houve trevas durante muito tempo. Talvez tudo isso passava pela mente deles. Imagine quando eles lembravam daquele soldado romano, daquele valente soldado romano, dizendo que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Imagina agora alguns rumores que eles ouviam. É claro que não era como hoje, que existia internet. Mas mesmo assim, eles devem ter ouvido muitos rumores negativos sobre eles. Porque muita gente que estava apoiando ele naquele momento, com o passar do tempo, eles começaram a pensar as coisas de forma diferente. Isso é tão verdade que quando o apóstolo Pedro ele faz aquele discurso ali no livro de Atos, muitas pessoas decidiram se batizar. E eles disseram: "O que faremos, irmãos?" Porque o apóstolo Pedro falou que eles haviam matado Jesus. Então muitas pessoas que estavam envolvidas haviam mudado de ideia, haviam mudado de opinião. Mas aqueles orgulhosos líderes de Israel, eles não queriam dar o braço a torcer. Está escrito que muitos deles haviam entendido que Jesus era o Messias, porém não confessavam Jesus perante o povo, porque eles não queriam perder a posição que eles tinham. Eles não queriam perder as glórias do mundo, porque está escrito que eles amavam mais as glórias do mundo do que as glórias de Deus. E agora a notícia de que Jesus havia ressuscitado, é claro, é evidente que os soldados romanos, eles não iam falar a princípio que havia roubado o corpo de Jesus, que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Se eles falassem isso, ficava muito pior. Aqueles soldados eram soldados orgulhosos, eram soldados valentes. Eles preferiam falar a verdade, que o sepulcro ele fora aberto de forma natural por um anjo, porque há um poder maior do que eles. Então somente isso eles poderiam falar. E essa história de que eles foram subordinados para falar que roubou o corpo, tem tudo para ser verdade. Realmente isso aconteceu. E por que eles não foram punidos? Porque o próprio Pilatos, ele estava com medo dessa história. Quando Jesus falou que era o Filho de Deus, Pilatos ficou com muito medo. E Pilatos, ele estava tentando soltar Jesus de todas as formas. Inclusive ele escreveu que Jesus era o rei dos judeus. Os escribas fariseus não gostaram daquela inscrição. Então tudo isso levou os escribas fariseus, aquelas pessoas que estavam realmente envolvidas com a morte de Jesus, a ficar numa situação muito difícil. Só que o castigo, na verdade, porque ainda existia essa questão, porque eles haviam falado que o sangue deste justo caia sobre eles, sobre eles, poderia cair sobre eles e sobre os seus filhos. Agora tudo isso passava pela mente deles. Mas sabe que isso aconteceu, essa maldição só aconteceu quando foi destruído o templo. Porque 70 anos depois o templo foi destruído. E antes do templo ser destruído, aconteceu algumas coisas estranhas ali. Fala que um homem ele subia e descia pelas ruas dizendo que Jerusalém seria destruído. Ele foi preso, ele só cessou de falar porque ele foi morto quando finalmente o exército romano invadiu e destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então os soldados romanos eles sitiaram Jerusalém e Jesus havia falado, quando eles vissem que Israel estava sitiado, eles deveriam fugir. E aconteceu que o cerco romano não durou todo o tempo. Houve uma brecha, os soldados retiraram porque eles teve uma outra missão a cumprir.
eles retiraram por um tempo o cerco, e os cristãos que acreditavam em Jesus saíram todos da cidade. Nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. E quando finalmente o exército romano voltou, ele sitiou agora Jerusalém para valer. E muita gente que estava ali, milhares de pessoas, acredita-se que 1 milhão de pessoas morreu nessa destruição. E com o cerco as pessoas foram passando necessidade. E aconteceu coisas terríveis. Há relatos horrorosos que aconteceu ali dentro. Que os pais tiravam alimento dos filhos, os filhos tiravam alimento dos pais. E coisas mais horrorosas do que essa estavam acontecendo ali. E muitas pessoas saíam para fora da cidade para ver se arrumavam algum alimento. Eles eram capturados pelos romanos. Eles eram mortos e crucificados. E fala a história que era difícil passar entre as cruzes ali. De tanta gente que foram mortos e crucificados. Ele estava cumprindo a audição que o povo havia dito, que o sangue deste justo cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Então foi um fim terrível ali para o povo de Israel, para o templo. Porque depois que eles mataram Jesus, Deus não estava mais no templo. O templo não tinha mais nenhum fundamento. Era um ritual totalmente vazio. Sem contar que Satanás tomou conta da nação. E coisas terríveis aconteceram durante esse período, na morte de Jesus até a destruição do templo. Finalmente o templo foi destruído. Bem que o general Tito, ele tentou de todas as formas proteger o templo. Mas não teve jeito, porque estava profetizado que ele não ia sobrar pedra sobre pedra. E fala que várias pessoas, muitas pessoas morreram no templo, as pessoas refugiaram no templo, porque ainda imaginavam que Deus ia agir de uma forma a proteger aquela nação, a libertá-los, mas nada disso aconteceu. Esperaram o auxílio de Deus, mas não aconteceu. Eles foram mortos. E fala que o sangue jorrava ali na escadaria do templo. E tem outras coisas que falam dos horrores ali que aconteceu nessa época. Então foi muito triste o fim da história do templo, de todo aquele ritual, quando Israel agora definitivamente não era mais a nação escolhida de Deus.